Bessas, tudo bem? Boa tarde, gente. Quem aí dormiu bem, né? Porque se dormiu bem, tá de ótimo tamanho, porque lidar com o narcisista, morar com o narcisista, nada é fácil, né? Não é fácil. Então, eu fazendo aqui a minha pauta de hoje, né? Discriminando os assuntos que eu poderia discorrer com vocês. E aí me veio na cabeça um assunto que quase nem vejo ninguém falando, né? Sobre a correlação, né, narcisista e a vítima que desenvolve algum tipo de doença em decorrência a convivência com o narcisista. Convivência essa, gente, podendo ser morando junto, na amizade duradoura, né? Aquela amizade de anos, sendo um familiar, que não tem como você, né, dar o contato zero, que às vezes moram no mesmo quintal, na mesma casa, alguma coisa que estreita vocês dois, sei lá, um filho, né? Uma condição assim que não tem como você dar realmente o contato zero. E eu estava aqui pensando que esse narcisista que tanto me atormentava, a esposa dele ficou doente, coitada, ficou enferma, né? Infelizmente ela desenvolveu um câncer, mas hoje ela já está curada já, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, quando a gente tem um convívio por anos com o narcisista, as nossas células tendem a adoecer. Por quê? Cada vez que nós vamos estressando em alto grau, o que acontece? A gente elimina em excesso no nosso organismo aquilo que nós chamamos de hormônio do estresse, que é o cortisol. Então você imagina aquela demanda de estresse que a gente tem com o narcisista, né? Aquela grande demanda de estresse no dia a dia, né? Porque eles são incansáveis. Se eles não fizerem mal a alguém, eles não dormem. É aquele versículo que a Bíblia fala, né? Tem homens que não dormem sem antes fazer o mal. É o narcisista, é o psicopata, é o sociopata, enfim. E você vai passando aquele estresse ao longo dos anos ao lado do narcisista e você vai só desenvolvendo doença. Por quê? Porque você vai só eliminando o seu organismo. É alto índice de cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. E como que seu corpo entende isso? O seu corpo ele foi feito para combater doenças já existentes nele ou aquela que aparece. Nosso próprio organismo, nosso sistema imunológico, ele combate um corpo estranho, combate uma doença. Mas se você no momento não está doente e você elimina muito cortisol, que é o hormônio do estresse, em decorrência de muito estresse, o que acontece? É como se o seu organismo estivesse combatendo ele mesmo. E naquele combate com ele mesmo, o que acontece? Adoece as células do seu corpo. Aí a tendência é você desenvolver um câncer, você desenvolver uma fibromialgia, né? Lembrando, gente, que a fibromialgia, ela não tem cura para a medicina, né? E é extensivamente mesmo emocional. E aquela coisa, aquele médico que fala que nenhuma doença é em decorrência a fins emocionais, ele está errado. Porque todas as doenças, sem exceção, tá? Nasce da nossa psique, nasce das nossas emoções. Porque o que acontece? Quando a gente era embrião dentro da nossa mãe, a mesma camada que envolvia a extensão da pele, a formação da pele, é a mesma que fazia parte da formação do sistema nervoso. Então tudo que começa aqui tende a o quê? Somatizar no corpo. Então tudo que nasce no corpo, sem exceção, nasceu onde primeiro, gente? Na mente. Então se você tá ali no dia a dia com o narcisista se estressando, você tá ali sempre de frente com o cortisol, né? Sempre ele suscetível a essas bombas de cortisol. Qual é a tendência? Você adoecer, você desenvolver o câncer, né?
Então, gente, qual a melhor prevenção disso? É você se afastando, você praticando contato zero ou a pedra cinza, né? Tentando trocar ali o que era só momento de estresse, que era o hormônio, né, do cortisol, do estresse, hormônio estresse, é você trocar por momentos de prazer, que seria agora o hormônio da serotonina, ocitocina, dopamina, né? A dopamina te dá o quê? A sensação assim, como se fosse uma droga, né? Você usando a droga, a sensação de prazer, sensação de liberdade, vamos dizer assim. A serotonina, o hormônio da felicidade, a ocitocina, o hormônio da familiaridade, daquilo que te traz paz, aquilo que você, né, tem afinidade ali com o que é mais belo, o que é longânimo, o que é tudo de bom, né? O que é prazeroso. Então, você se afastando do narcisista, a tendência é qual? A doença ir embora. A tendência é você melhorar. E eu estava pensando aqui também uma coisa que eu ouvi falar e que realmente faz todo sentido. Eu ouvi entre os canais aí do YouTube e realmente faz todo sentido. Que a doença, ela vem pra gente não morrer. E é de fato pra gente não morrer. Porque se o organismo ele fica combatendo ele mesmo em decorrência do estresse, o que acontece, gente? A gente acaba com o nosso sistema imunológico. Então a doença, quando ela aparece, é para quê? É o mecanismo, querendo ou não, de defesa para o organismo combater aquela doença no momento. E não ficar ali combatendo o organismo propriamente dito com o organismo, como se não tivesse nenhuma doença ali propriamente física, propriamente já formada. Porque você tá recebendo ali bombas de, vamos dizer assim, doses de estresse. Todo dia, toda hora. É o seu organismo combatendo o seu organismo mesmo. Porque não tem propriamente ali, fisicamente, já uma doença formada no momento para que seu organismo possa combater aquela doença. Tá certo? E no discorrer do tempo, você vai desenvolvendo uma doença fisicamente em decorrência ao narcisista. Mas se você já desenvolveu uma doença em decorrência ao narcisista, o que eu tô querendo dizer lá, do que eu falei do nascimento da doença, que não é o fim da vida, porque isso de fato te trouxe a esperança, te trouxe a vida, ao invés da morte, é o seguinte: não desista, persista, pensa em você, lute por você, você tem chance, você vai vencer, você vai ser curada. E pense que essa doença de fato se fez física e veio sobre você para que você não morra. Tá certo? Porque o seu organismo permitiu para que se fizesse de forma física, para que seu organismo combatesse ali o que de fato se tornou físico dentro de você. Porque tem gente que realmente fica só ali, né? No bombardeio ali de estresse 24 horas, ao longo dos anos, você ia adoecer de tal forma as suas células do corpo que talvez você não estaria aqui hoje. Tá certo? Então olhar para essa doença também com gratidão, tá certo? Tomar no coração. E serve pra gente ali também analisar as causas dessa doença. Olhar para dentro de si e se fazer a seguinte pergunta: por que essa doença sobreveio a você? Será que você foi permissiva demais? Até que ponto? Se você deixou de dizer os nãos que você deveria dizer? Se você deveria se olhar? Se você deveria se priorizar? Então veja que você começa a olhar as causas daquela doença. Então veja que a doença ela te proporciona também um refletir, né, sobre a vida, sobre as coisas, tá certo? É como se o organismo estivesse te dando uma segunda chance de você se olhar, de você se priorizar, tá certo? E é isso, gente. Quem tem convívio contínuo com o narcisista, a tendência com certeza é desenvolver uma doença, tá certo? Mas se de fato você já veio a desenvolver uma doença física, de forma física, ali concreta, que de fato já esteja já comprovado que ela é existente em você, se afaste dele para que você se torne saudável, para que as suas células, né, sejam trocadas, para que você se torne saudável, porque, gente, a gente muda, a nossa célula sempre muda.
Então veja que você tem recuperação, né? Veja que você vai conseguir vencer essa etapa tão difícil. E tenta, como eu falei anteriormente, trocar esses períodos de estresse por períodos prazerosos. Como meramente comer uma fruta, sentir essa fruta, sentir o passeio que está fazendo, sentir a vez que você for tomar um banho, for passar um hidratante no corpo, sentir a sua pele, sentir a sua existência, sentir o limite que você tem que criar perante as pessoas e perante você, sentir as bordas, vamos dizer assim, que você tem que criar, que são os limites na sociedade, para que as pessoas venham te respeitar, tá certo? E que você venha se respeitar primeiramente, tá bom? Ninguém vale o nosso adoecimento, então pense nisso, tá, meus amores? Beijo, fiquem com Deus e não sai daí não que tem mais vídeo, tá bom? Beijo, realistas! Deixa aqui seu comentário, gente, compartilha, curte bastante, tá certo? Beijo!